concurseiro, olá concurseira, mais uma missão. Nessa missão, para falar um pouco sobre cultura colonial, uma vez que no edital tinha lá, né, sociedade colonial, economia, escravidão, os jesuítas, não foi isso? E agora vamos abrir espaço para os bandeirantes também, né, que a gente já viu na missão anterior, e cultura. Então, só falta esse item para encerrarmos essa primeira parte, né, abordando a sociedade colonial. Vamos lá. Quando eu falo sobre cultura colonial, só lembrando, né, trazendo conceitos básicos da sociologia, sobre o conceito, a definição de cultura. A gente pode definir cultura toda produção humana. Tudo aquilo que o homem faz, podemos definir como cultura. Hábitos, costumes, tradições. Então, essas diversidades, ou essa diversidade que existe na colônia, é uma marca muito interessante, porque quando eu falo cultura, aqui eu vou lembrar até mesmo do grande, né, Gilberto Freire, grande sociólogo, Gilberto Freire, que escreveu Casa Grande e Senzala, esse sociólogo que vem trazer uma definição bacana sobre miscigenação social, essa miscigenação que vai justamente fazer parte, né, da sua principal teoria sobre esse processo de fusão, né, e de trabalhar a sociedade brasileira como resultado dessas contribuições, contribuição do indígena ou dos indígenas, contribuição também dos africanos e dos europeus. Diante disso, a gente pode trazer essa visão macro, né, que na sociedade colonial, a cultura vai ter essa referência indígena, vai ter também uma referência africana, por exemplo, a Bahia, né? A Bahia você tem a marca na religião do sincretismo. O que é o sincretismo religioso, professor? É a mistura. Você tem muitos africanos que são convertidos ao catolicismo, só que esses africanos eles vão inserir na liturgia, no ritual católico, uma série de práticas culturais oriundas do seu continente de origem. No caso, você tem, né, essa fusão, né, esse sincretismo é a palavra sempre abordada, sincretismo religioso. Então, essa mistura, né, da religião católica com a religião africana, né, o sincretismo, é algo que a gente precisa abordar. É tão tal que no edital do último concurso da PM Bahia, ao falar sobre o Estatuto da Igualdade Racial, a gente justamente vem trazer novos significados, né, das contribuições africanas para o Brasil e a importância do Estado adotar políticas públicas a fim de compensar ou, pelo menos, né, contribuir para o ingresso, para a ascensão, respeitando as diferenças que marcam a cultura em nosso país, em especial a Bahia, já que estamos focando na PM Bahia. É muito louvável você pegar um edital tão rico como foi o edital do último concurso, e eu espero que o próximo edital também venha tratando sobre o Estatuto da Igualdade Racial, dando aí, né, novos significados, né, para tratar da história do nosso país nesse período. Então, cultura colonial que tem também grande interferência europeia. Então, influência indígena, africana e europeia. Então, a cultura no período colonial do século XVI, início do século XIX, vai ser resultado justamente desse equilíbrio, né? Professor, equilíbrio porque a cultura indígena vai ser oprimida, vai ser ofuscada, vai ser extinta muitas vezes. Você tem aquele discurso de ódio, aquele discurso de rejeição a tudo que vem do universo indígena. No entanto, a cultura também tem uma outra marca, que por mais que chegue alguém oprimindo, tentando eliminá-la, mas ela tem muita força, ela tem vigor.
É por isso que hoje podemos perceber na culinária alguns elementos da cultura indígena. Quando você tem, por exemplo, né, a utilização da famosa macaxeira, né? Então você tem a mandioca, que serve como base alimentar também hoje, faz lembrar as tradições indígenas. A questão também de alguns hábitos, como dormir em rede, faz lembrar também a cultura indígena. Pintura dos corpos, você tem a questão da tatuagem. Além disso, a questão higiênica, né? Tomar banho diariamente, faz alusão também à cultura indígena. Em relação à influência europeia, a imposição da língua, né? A língua portuguesa, da religião católica. Então, você tem no período colonial muitas datas referentes a santos católicos. Um outro detalhe também, vilas que são constituídas com um padroeiro, para você ver aí mais uma vez a forte influência da Igreja Católica. Educação no período colonial, uma educação religiosa, a Igreja Católica que fundou diversos colégios, eis aí, né, a participação dos jesuítas nesse processo educacional nessa etapa, nesse período do século XVI ao século XIX. Além disso, lembrar dessa imposição, né, na forma de ver, de sentir o mundo. Você tem a coroa portuguesa que vai impor, olha, vocês vão ter que falar agora o português, vocês vão ter que agora desenvolver comportamentos de um europeu. Caso você não faça isso, iremos eliminar. Claro, a gente não pode deixar de lado que houve uma política de extermínio. Os grupos locais foram exterminados para dar espaço à cultura europeia, uma cultura fundamentada no racionalismo, individualismo, no cientificismo, mas essa cultura que veio trazer males, muitos males para os grupos locais. Em relação aos africanos também, uma série de preconceitos em relação à sua forma de cultuar, sua forma de enxergar o mundo. No entanto, quando você tem esses africanos se convertendo ao catolicismo, formando as denominadas irmandades religiosas, aí já temos também que trazer esse aspecto da fusão, do sincretismo, da mistura, né, de hábitos africanos. A música baiana, o axé, tem essa referência, né, em relação à utilização de instrumentos musicais que tem também essa origem, essa ligação muito forte com a África. Afinal, se pegar todos os estados brasileiros, aquele estado, né, que mantém uma identidade mais forte ligada à África é o estado da Bahia. Isso é inegável, mas isso não significa que os problemas gerais foram resolvidos. Não, a questão do preconceito, a questão da inclusão, tudo isso faz parte desse contexto, desse processo histórico, tá? Então, quando eu falar cultura colonial, muito importante, essa cultura é resultado da mistura, né, de aspectos indígenas, africanos, europeus. Então, você tem esse amálgama, né, essa mistura, essa fusão. Ah, professor, mas prevaleceu a cultura europeia. Sim, porque você tem o dominador que vai utilizar instrumentos bélicos justamente para garantir isso. Olha, você é forçado a falar o português, é forçado a seguir o catolicismo. Salientando que no campo da literatura, destacar a literatura dos viajantes, né, do século XVI, chamado quinhentismo, né, que influencia bastante. Você tem os jesuítas verbalizando, né, relatando a fauna, a flora na colônia. Salientar também o arcadismo. Sim, o arcadismo, você tem o quinhentismo, o barroco e o arcadismo, esses movimentos, né, que têm grande importância para a literatura brasileira. Inclusive, você lembrar do próprio Gregório de Matos, né, que trouxe aí textos ácidos, que também é uma referência na cultura, na história da Bahia, na cultura colonial. Ah, professor, e em relação à educação? Olha, a educação, como eu falei, aqui você tem colégios religiosos, até
final do século XVIII, início do século XIX, ainda você não tem um centro universitário sistematizado. Aliás, a universidade no Brasil só a partir do século XX, né? A USP, a primeira universidade do Brasil, a USP. Com a chegada da família real, o início do século XIX, algumas faculdades são fundadas, né? Mas para estudar você teria que ir para a Europa, para ter o ensino superior. Por exemplo, no final do século XVIII, muitos foram para a Europa e tiveram contatos com as ideias iluministas, né? As ideias de Montesquieu, as ideias de John Locke, de Rousseau, de D'Alembert. Então, esses teóricos que vão impactar bastante, né? Afinal, o ícone desses teóricos liberais, liberdade, igualdade e fraternidade, que vem influenciar movimentos como a Conjuração Baiana, a Inconfidência Mineira e a Revolução de 1817. Então, aí você tem muitos elementos, né, que marcam a história colonial, o período colonial, e dando ênfase a esse aspecto da cultura. Há uma outra definição também, quando falamos em cultura colonial, que é a aculturação. O que é a aculturação, professor? Olha, a aculturação é quando você tem justamente esse processo de contribuições mútuas. A grande sacada de trabalhar a cultura no período colonial é entender que mesmo que o europeu, com toda essa superioridade bélica, venha tentar eliminar a cultura indígena, mas ela prevalece. No caso, ela existe, persiste e resiste, né? Então você tem esses casos que eu citei na culinária, no vocabulário e também em costumes e tradições. Então você tem elementos indígenas, elementos africanos, como a questão do cortejo. É muito comum um parente, né, falece, então você tem toda a família, todos os familiares e amigos que vão levar o corpo até o cemitério. Então é uma tradição, é herança africana, ok? Então, com essa introdução, para você entender a importância aí da cultura, de trazer esses elementos, né, do multiculturalismo, da diversidade, mesmo sendo oprimidos, os africanos, os indígenas trouxeram uma cultura riquíssima, né, que podemos compartilhar no dia a dia. Então, é isso aí, pessoal. Aula 2 aí, olha, missão 3, a sociedade colonial, cultura, já trouxe aí uma introdução geral bacana para que vocês pudessem entender a importância da cultura para a formação de uma sociedade. A cultura no período colonial, né? Citei aí os povos indígenas que colaboraram bastante, não só na parte do vocabulário hoje, mas podemos encontrar heranças, né, da cultura indígena em hábitos alimentares, no dia a dia, o tomar banho diariamente também é uma herança indígena, práticas científicas, né, como eles conseguiam, né, estabelecer um calendário para ter uma previsão, né, do movimento das marés, por exemplo. Você tem também práticas culturais, como a pintura dos corpos, a culinária, né? Hoje você tem uma série de hábitos alimentares que tem também essa herança indígena, é só lembrar do beiju, da tapioca, e esse hábito diário de tomar banho, uma herança também indígena, muito bem. E o curandeirismo, uma vez que eles tinham um vínculo muito forte com a natureza e desenvolveram essas práticas, né? Que a Igreja Católica, claro, a Igreja Católica vai condenar, né? Porque vai misturar isso com feitiçaria. Não só os indígenas que desenvolveram essas práticas, né, de curandeirismo, mas os próprios africanos. E essa pintura dos corpos que eu já trouxe para vocês. Então você está vendo aí algumas imagens dessas heranças indígenas, né? Vocês podem perceber a riqueza que vai desde a parte da culinária, né, com o beiju, com a tapioca, essas comidas, né, que hoje compartilhamos no dia a dia, né, que faz parte, né, da identidade até do próprio Nordeste, né, como essas comidas feitas, né, do milho. Então, são tradições e heranças indígenas, tá? Em relação agora aos africanos, isso, veja aí na tela, a capoeira.
A capoeira que é utilizada aí como um instrumento de resistência, mas também essa capoeira, por exemplo, no período da República, período republicano, vai ser considerada crime. Para você ter ideia, a dificuldade desse negro, né, de se firmar na sociedade, mesmo após a abolição da escravidão. E não tem como também falar da Bahia, né, Salvador, sem falar justamente dos capoeiristas, né? Então faz parte aí da tradição, esse patrimônio, né, cultural, material e imaterial, né? Esse patrimônio imaterial da humanidade, e a capoeira faz parte da identidade do Brasil e tem esse forte vínculo também com a Bahia. A religião, você tem algumas imagens trazendo aí para vocês, né, alguns centros, alguns terreiros, né, como são conhecidos, que não tem como falar também da religião católica, e esse processo de sincretismo, a religião africana, né, que tem práticas com grandes significados para aqueles grupos, né? Os orixás, veja aí alguns orixás passando na tela para você perceber a riqueza que é, né? Os mitos construídos na história dos povos africanos. Tem um filme que vou colocar agora a imagem para vocês, né, chamado Besouro, um filmaço que traz elementos importantíssimos, né, para você compreender a luta desses escravos, né, contra a opressão, esses escravos que resistiram fortemente. E você tem também nesse filme Besouro, né, a utilização da sabotagem, que era um outro recurso para combater essa opressão. Então, as irmandades religiosas, é meu tema de pesquisa, e irmandades religiosas eram associações, né, de africanos que se convertiam ao catolicismo. Então, se você chegar em Salvador, em alguma cidade da Bahia, se você encontrar uma igreja Nossa Senhora do Rosário, então pode ter certeza que aquela igreja ela foi reservada para os africanos convertidos ao catolicismo. E nessa conversão você vai ter esses africanos que vão trazer elementos da sua cultura, da sua religião. Eis aí esse processo de sincretismo, tá? Então, algumas igrejas, vocês estão vendo aí, né? Igrejas da Bahia, que tem essa forte vinculação aí às irmandades religiosas, irmandades também, né, que tiveram uma importância grande na introdução de práticas como o cortejo, o maracatu, né, porque aí você tem a chamada congada, também tem origem nessas práticas culturais dessa época. Há uma lei federal, a Lei 10.639/2003, que obriga, né, escolas, universidades a trabalhar com a cultura afro-indígena nas escolas. Então, não só nas escolas, né, mas também nos centros acadêmicos. Então, é uma lei também muito importante que a gente deve aí enaltecer, ok? Dando sequência, a herança dos portugueses, a religião católica, a língua, né, o português, costumes e tradições, hábitos alimentares também, não podemos negar essa ligação com a nação portuguesa, a literatura, sim, a literatura, que vai servir de referência também para movimentos literários ao longo da colônia, até mesmo no Império, ok? Diante disso, concurseiro, vamos agora resolver questões, é um tema envolvente, né? Eu gosto muito de trazer essas abordagens, e a história, né, não pode ser só focada na política, na economia, também tem que abrir espaço para a chamada microhistória, né? A história do cotidiano, a história das mentalidades, a história cultural. Na tela, resolução de questões. A primeira questão, é o rei Dom João III, faço saber a vós, Tomé de Souza, fidalgo da minha casa, que ordenei mandar fazer nas terras do Brasil uma fortaleza e povoação grande e forte na Baía de Todos os Santos, que era referência dada justamente nessa região que vai sediar a primeira capital, né, do Brasil, Salvador. Tenho por bem enviarmos por governador das ditas terras do Brasil. Esse é o regimento Tomé de Souza, 1549, e essa relação com Dom João III, né, ou esse rei que está no contexto desse período da instalação das capitanias hereditárias e também do governo geral. Como as capitanias fracassam em linhas gerais, exceto Pernambuco e São Vicente, o governo geral surge para dar suporte a essas capitanias. Então você tem o governo de Tomé de Souza, que vai se instalar
o governador vai se instalar em Salvador, ele vem também com o suporte de um provedor-mor, de um capitão-mor e de um ouvidor-mor, cuidando da justiça, da cobrança de impostos. Então, letra A, vamos lá. As determinações do rei de Portugal estavam relacionadas, letra A necessidade de colonizar e povoar o Brasil para compensar a perda das demais colônias. Não, Portugal não perdeu as colônias da África. Portugal vem de modo sistematizado, né, ocupar essas terras diante de ameaças estrangeiras. A Espanha também que encontrou ouro. Letra A está falsa. Letra B, aos planos de defesa militar do Império Português para garantir as rotas comerciais para a Índia, Indonésia, Timor, Japão e China. Olha, os negócios com o Oriente não estavam tão bem assim. E ocupar o Brasil seguia essa estratégia de ter a possibilidade de encontrar ouro, uma vez que a Espanha já tinha encontrado em suas terras nos Andes, né? No caso, no Império Inca, e também lá na América do Norte, no Império Azteca. A letra C, há um projeto que abrangia conjuntamente a exploração agrícola, sim, aí você tem a exploração da cana-de-açúcar, a colonização e a defesa do território, sim, por isso que você tem o Capitão-Mor, né, que vem junto com Tomé de Souza para garantir esses territórios diante das ameaças estrangeiras. Letra C é a correta. A letra D, aos projetos administrativos da nobreza palaciana, visando a criação de fortes e feitorias, só que esses fortes e feitorias já tinham sido construídos, eles já tinham, né, estavam já, né, instalados desde o início da ocupação ali, a partir de 1501, você tem Gaspar Lemos e outros que vão explorar essas terras e levando produtos para as feitorias que eram locais de armazenamento. A letra E, ao plano de inserir o Brasil no processo de colonização escravista, semelhante aos desenvolvidos na África e no Oriente. Não, só fica então letra C. De imediato, questão 2, sobre as bandeiras, essas expedições particulares que atuaram em 3 frentes, né? O bandeirismo de prospecção, o bandeirismo de aprisionamento, o bandeirismo sertanismo de contrato. As bandeiras utilizaram amplamente os rios para penetrar o território brasileiro, né? O rio principal utilizado aí pelos bandeirantes, o rio Tietê, e atingir regiões distantes do litoral. Entre suas funções, é possível afirmar que as bandeiras estavam intimamente ligadas ao tráfico negreiro e buscavam o interior para vender escravos africanos para aldeias indígenas. Não, você tem, na verdade, eles invadindo aldeias, capturando indígenas para vender como escravos, né, nas lavouras. Letra A, falsa. Letra B, opunham-se às tentativas de catequização dos índios pelos jesuítas, por considerar os índios destituídos de alma. Não, você não tem. No caso, né, muitos europeus vão classificar, sim, de fato, né, esses indígenas como aquelas pessoas sem alma, né, sem rei, sem lei, mas não as bandeiras, né? Falsa. A letra B está falsa. A letra C, procuravam a mando da metrópole portuguesa? Não, pelo contrário, as bandeiras vão ter choque com a metrópole portuguesa, principalmente naquele embate, né, na chamada Guerra dos Emboabas, quando os bandeirantes vão encontrar metais preciosos e vai ter aquela disputa quem de fato tem um monopólio ou quem tem o direito de explorar esses metais. Letra C, falsa. Letra D, fundavam cidades ao longo dos rios, não chegaram a fundar cidades. Letra E, eram contratadas as bandeiras por senhores de terras para perseguir escravos fugitivos e destruir quilombos. Certíssima, letra E. E só lembrar de Quilombo dos Palmares, né? Você teve a contratação dessas bandeiras para oprimir, para destruir quilombo. Então, letra E, o 2. Vamos agora para a questão 3, aí na tela. No geral, a economia colonial predatória, com baixo grau de reinvestimento, apresenta uma forma de crescimento extensivo que tende para itinerância. Consequentemente, pode-se caracterizar a população brasileira desse período como? Veja, essa questão faz alusão ao quê? Essa questão faz referência ao modo predatório do extrativismo mineral, vegetal. Então, você explora um local, esgotou a riqueza daquele local, você vai para outro local.
o que dá à sociedade brasileira colonial essa mobilidade, essa instabilidade. Assim, veja aí as alternativas. Letra A, uma sociedade sedentária e concentrada no interior das capitanias, não. A população se concentra até hoje, pessoal, maior quantidade populacional, maior índice populacional você tem no litoral, né? O maior percentual da população brasileira. É só pegar as principais capitais: Salvador, Recife, Fortaleza, Rio de Janeiro, tirando aí, né, São Paulo, Belo Horizonte. O Rio de Janeiro, por exemplo, você tem essas grandes capitais localizadas no litoral. Então, a letra B, móvel, sim, e contrária à miscigenação, não, até porque essa miscigenação vai se dar por um processo natural e histórico, né? A letra C, instável, podemos dizer sim que era instável, porque você fica nessa oscilação concernente à exploração e constante atrito com a política colonial portuguesa. Sim, houve atritos, mas não houve não podemos definir como constante, né? Porque aí você tem alguns hiatos interessantes em relação a essa exploração. A letra D é a correta: móvel, instável e dispersa. Tá? Letra D de dado. Letra E, sedentária e concentrada nos arredores de centros urbanos, não, porque a sociedade colonial é rural. Do século XVI e XVII, a sociedade açucareira rural, né? Quando você tem a mineração, você entra aí o aspecto da sociedade urbana. Questão 4, essa questão é fácil, tá? Um texto como suporte. Após a criação desse sistema, estabeleceu-se um centro que servia como coração do território nacional. Segundo Rodolfo Garcia, o regimento de 1548 introduziu uma alteração significativa no caráter da legislação metropolitana editada no Brasil, na medida em que o principal meio pelo qual o rei mandava povoar o Brasil era da redução da população indígena à fé católica. Não por acaso, os primeiros jesuítas chegaram ao Brasil na comitiva de Tomé de Souza. O texto trata de um sistema conhecido como provedor-mor, não, provedor aí que fica responsável. Você tem o ouvidor, né, que é a parte da justiça, o capitão-mor, a parte da defesa. Então, você tem esse provedor, a parte de impostos, não. Letra B, capitanias hereditárias, que foram instaladas em 1534, só que o texto faz alusão ao governo geral. Letra E, questão fácil. Eis aí o gabarito de todas as questões e assim encerramos a aula 2, missão 3. Galera, mais uma vez, muito obrigado. Continue nessa força, com essa dedicação, com essa disciplina, que você vai chegar lá, você vai vencer, tá bom? Agradeço mesmo a confiança e nas próximas aulas já iremos tratar do processo da independência do Brasil, da formação do Estado brasileiro, que é um tema bem recorrente nas provas de concursos, porque você sabe, com ser disciplinado, em nome de Jesus, dos orixás, será aprovado.